Salve Maria, bem-vindos ao canal, meu nome é Padre Charbel. Hoje vamos fazer um vídeo com o objetivo de explicar o que é o apostolado, qual a importância do apostolado, fazer os senhores entenderem a importância da participação de cada um dos senhores também, né? De antemão, agradeço aos senhores, né, pelo acompanhamento do canal, por estarem acompanhando o canal, por estarem ajudando. Já recebemos algumas ajudas, mesmo materiais, né, não foram assim, muitas, mas alguma ajuda material já recebemos. Isso quer dizer que há pessoas participando, né, do apostolado, já que estão entendendo a importância do apostolado ativo aqui em São Paulo, porque o nosso objetivo é fazer apostolado ativo aqui em São Paulo, né, onde os fiéis possam ter um padre, né, um padre não, mas um grupo de padres, né, porque eu estou pretendendo, digamos, me associar com outros padres também, que possa atendê-los ordinariamente, semanalmente, sem faltar a missa semanal, né, sem ter que recorrer à missa uma vez por mês, simplesmente, não, né, ter um local, né, onde nós rezamos a missa ordinariamente, né, com acesso aos sacramentos, do modo que a igreja manda, né? Então é o nosso objetivo aqui fazer isso, né? Quanto à minha saúde, eu estou bem, graças a Deus, né? Se alguém está se importando comigo, eu estou bem. Estão fazendo alguns tratamentos médicos, tive alguns problemas de saúde, mas nada assim demais de alarmar, né? Todo mundo tem. Então, eu acho importante explicar antes de explicar sobre o apostolado, sobre os motivos do apostolado, né, fazer uma reflexão sobre o que eu tenho tentado ensinar, né, nestes dias, através das redes sociais, que me acompanham no Facebook, que me acompanha no Instagram, eu acho que Instagram é o nome da rede, pelo YouTube também, tenho publicado algumas reflexões, né? E uma das reflexões que eu tenho publicado, né, sobre o amor de Deus, né? Eu publiquei lá com o título: Esquecer-se do amor de Deus é cair no inferno, né? E por que eu fiz essa publicação, né? Porque no catolicismo, né, para se viver bem, nós devemos praticar as virtudes, né? As virtudes são forças que Deus nos dá para que nós possamos agradá-lo. Então, são uma espécie de forças que Deus nos dá para que possamos agradá-los. Então, toda virtude exige uma colaboração nossa, né? Não é uma coisa automática, né? Uma vez eu vi um padre dizendo, né, que quem quer ir para o inferno é só deixar ir na balela, né? Ficar sem fazer nada já vai para o inferno. É fácil. Para ir para o céu que nós precisamos fazer alguma coisa, né? Nós precisamos realmente trabalhar. E é isso. Para ir para o céu, nós precisamos ter as virtudes, e as virtudes que nos levarão ao céu. E são as virtudes teologais que nos unirão a Deus, né? Então tem as virtudes teologais, as virtudes morais, as virtudes... as outras virtudes que eu esqueci o nome, que são as cardeais, né? Virtudes cardeais. Então tem outras espécies de virtudes que nós podemos ir praticando para agradar a Deus e nos unirmos a Deus, mas são as virtudes teologais, né, que fazem que nós nos unamos a Deus, né, principalmente aquela que se refere ao amor, né, à caridade. Então eu expliquei, né, nesses dias, eu acho importante explicar no vídeo, para que fique claro a mensagem que eu quero passar com isso, que o praticar do amor, e o amor aqui deve ser bem entendido. O que é o amor? O amor é a compaixão com Deus, né, e com o próximo através da justiça, né? Não é somente uma compaixão, mas também é um ato de obrar de cada pessoa em relação a Deus e ao próximo, né? Querendo o bem de Deus e querendo o bem do próximo pelo bem de Deus. Então isso é o amor. Na verdade, o amor é uma virtude muito difícil de ser explicada. Não é uma definição como a fé, né? A fé, qual é a definição da fé? A fé é a submissão da razão àquilo que Deus revelou.
Agora a caridade ela é mais misteriosa. Por que ela é mais misteriosa, a caridade, o amor? É porque é a única virtude que nós teremos no céu, é a caridade. Nós subsistiremos no céu através da virtude da caridade. Por isso que ela é mais difícil de ser definida. Então nós podemos dar alguns caminhos, né, para entendermos a caridade, mas defini-la de fato é difícil, né? Uma definição da caridade, existem várias definições que os teólogos já tentaram definir, mas não são claras, né? São sempre meio obscuras, uma predileção a Deus. Então, definir a caridade é difícil, né? Então, o que nós podemos fazer é tentar achar os aspectos da caridade, né? O que são os aspectos da caridade? O amor, né? Como eu disse, é a virtude que nos unirá a Deus. E o amor, também é importante saber, ele é uma espécie de predestinação. Aquele que ama, aquele que consegue amar a Deus e ao próximo, como a si mesmo, né, é como se fosse uma figura de predestinação ao céu. Pois o que vai nos unir a Deus é o amor, né, é a caridade. Não é o ódio, não é nem a fé, não é nem mesmo a esperança, é o amor que nos une a Deus. Né, não vai ser a justiça, não vai ser a fortaleza, não vai ser a prudência, né, não vai ser a temperança, é o amor. Claro, a justiça, a temperança, a prudência, a fortaleza, a fé, a esperança, está tudo interligado entre elas, né? São como irmãs. Irmãs e são submetidas entre si também. Então, quando se tem amor, se tem a fé, se tem a esperança, é importante nós sabermos que o praticar de uma das virtudes é o praticar das outras também. Então, mas quando nós damos enfoque a uma virtude especial, né, que nós estamos ali separando para que nós que entendemos de modo separado, distinto as coisas, as realidades de Deus, possam ficar mais claras em nossa mente, né? Então, São João, na sua carta, na sua primeira carta, né, no capítulo 4, versículos 6 ao 7, ele fala, né, daqueles que são escolhidos por Deus, da marca daqueles que são escolhidos por Deus, daqueles que não são escolhidos por Deus. Então ele fala o seguinte: nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. É nisso que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, no São João, aqui ele coloca uma das separações, digamos, distinções daqueles que serão condenados, daqueles que serão salvos, né, esta escuta do ensinamento dos apóstolos, né, da igreja, do catecismo, da doutrina da fé, sobre a verdade e sobre a caridade, que é o amor de Deus. Então, quem nos escuta é de Deus. Então, quem pratica o amor, já que São João pratica, no mesmo momento que ele fala de quem nos escuta de Deus, ele vai falar do amor. Então, quem escuta sobre o amor de Deus é de Deus, né? E quem rejeita o amor de Deus não é de Deus, porque ele está rejeitando uma verdade de fé, é a caridade, né? Então, São João, ele deixa bem focado nisso, né? Até é bom repetir: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nós temos um problema hoje. Muito obrigado, senhor Angelo. Nós temos um problema hoje na tradição de falar do amor, porque os modernistas, eles pegaram esta palavra amor, né, e a romantizaram, né? E pelo fato deles terem romantizado a palavra amor, a caridade, os tradicionalistas se opuseram a falar de amor, né? Não, falar de amor é unir-se aos modernistas, é ser liberal, né? Porque o amor parece uma coisa liberal, amar. Amar parece um sentimento, é uma coisa romantizada, uma coisa, né? E Deus nos pede o uso da razão para segui-lo, para amá-lo, inclusive, né? E não do sentimento. Mas não é isso que São João está falando, né? São João, quando está falando, ele fala desse amor de justiça, né? Que Santo Agostinho vai falar, né? Que o amor de Deus é o amor de justiça, né? Por exemplo, amar o próximo. E amar o próximo por causa de suas virtudes, porque o próximo tem virtudes, então nós amemos o próximo por causa das virtudes que ele pratica, que ele tem, né? Ou amemos o próximo para que ele tenha virtude, caso ele não estiver. Então, em nenhum momento, na doutrina católica, né, se pede para nós desprezarmos o próximo,
né? Então, e por que ainda falo disso? Né? Porque eu insisto nisso? Porque os nossos grupos católicos, eles costumam atacar-se uns aos outros, né? Odiando-se uns aos outros. Eles podem até dizer, muitos podem até dizer, não é um ódio, é simplesmente uma defesa da doutrina, etc. Mas, no fundo, negar o evidente é pedir para ser ignorante, né? Pedir para ser burro. Nós vemos que estes atos de ataque de uns aos outros são atos de ódio, né? São atos de quem aparentemente não é predestinado por Deus a amá-lo eternamente, né? Pois mesmo no combate do erro, nós devemos combater com caridade, né? Seguindo a verdade, como eu já disse no vídeo anterior, na aula anterior, né? E é o amor que nos leva a isso. Então, é importante sim falar do amor, porque São João diz que aquele que escuta, né, aquele que nos escuta, ou seja, que ele está falando, depois vem falar do amor, é de Deus. Aquele que não escuta não é de Deus. Então é importante nós falarmos do amor, insistir no amor de Deus, para que nós pratiquemos o amor, porque as Sagradas Escrituras diz, porque São João diz, porque a doutrina da igreja diz, porque a fé nos diz que é assim que é necessário para sermos salvos, né? É o que nos unirá a Deus, é o amor, é a caridade, né? Então, foi essa, digamos assim, o objetivo das postagens, né, que eu tenho publicado nesses dias, para que nós possamos acordar, né, e realmente sabermos amar, termos esta predileção pela caridade, né? Inclusive tem a frase de Santo Agostinho, logo que eu publiquei também, que ele fala o seguinte, né? Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. Concedei-me o que amo, porque estou inebriado de amor, pois é preciso amar o homem e não o seu erro. O homem é obra de Deus, e o erro é obra do homem. Ama a obra de Deus e purifica as obras do homem. Então, Santo Agostinho aqui, ele fala do amor aos homens mesmo, né? Então, não é somente amor a Deus, mas ele pede que ama o homem e não os erros do homem, né? Amar aquilo que eu falei, né? E amar o próximo por sua justiça. E é necessário que nós tenhamos este amor, né, ao próximo, é necessário que nós tenhamos caridade entre os grupos católicos, é necessário que nós, ao apontarmos o erro no amor de Deus, na caridade de Deus, né? Não é fechar-se, né, a modos sectários de comportamento, né? Porque parece que tem pessoas que começam a odiar de fato a outra pessoa por não ter a mesma posição, né? E acabam denunciando, mesmo fazendo vídeos, atacando. Tem uma coisa estranha no meio de tudo isso, né? Porque nós sabemos que no inferno o amor não existirá, o inferno é a divisão de fato, o inferno é o ódio, né? Então quando nós vemos atitudes assim, parece que são pessoas que, não estou dizendo que seja, mas que querem ser predestinadas ao inferno por criar tanto ódio, né? Por criar tanta confusão. Parece que é uma prefiguração de onde aquela pessoa irá permanecer após sua morte, né? Porque os nossos comportamentos aqui é o que nos farão cair na nossa morte, no nosso objetivo da morte. O que eu quero dizer com isso, né? Santo Afonso Maria de Ligório, né? Ele fala que em relação à alma, né? Ele fala que a árvore cai para o lado que ela pende cair, né? Então, se nós falamos aqui, se nós pregamos o amor, como diz São João, quem nos ouve a Deus, né? Se nós pregamos isso, nós vivemos a caridade, nós vemos esta predileção a Deus. Se nós somos assim, é uma boa prefiguração, né? Uma boa figura, uma boa imagem, um bom símbolo de que nós estamos indo no caminho certo, né? Que a árvore está tendendo a amar, está tendendo a Deus, porque aquele que ama a Deus, né? Agora, quando nós pegamos o ódio, fazemos muitas divisões, fazemos muitas provocações, muitas indiretas, etc., né? Parece que é um uso do ódio, né? Parece que a nossa árvore, a nossa alma está tendendo a fazer as coisas do mal, né? As obras do mal. E as Sagradas Escrituras nos avisa, né, que essas coisas não vêm de Deus, né?
que é a divisão, as intrigas, o ódio, isso vem do demônio mesmo, né? Então, se nós conhecemos a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Se nós conhecemos a verdade, ela nos liberta, né, desta prisão que é o ódio, né? Porque faz, fisiologicamente falando, faz até melhor para a saúde quando nós amamos do que quando nós odiamos, né? Uma pessoa cheia de ódio, ela tem uma predileção a ficar mais doente, né? Uma pessoa cheia de amor, ela tende a ficar mais saudável. Então, as coisas funcionam assim, né? Nesta harmonia. E a nossa alma também é assim, né? Se nós escolhemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, nós estamos tendo uma prefiguração do céu, que nós estamos sendo escolhidos, né? Porque, como São João diz, aquele que nos escuta, escuta a Deus. Né? Aquele que nos despreza, despreza a Deus também. E ele fala logo do amor. Né? Aquele que ama, né, conhece a Deus. Né? Caríssimos, amemos-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele fala simplesmente isso, ele não dá detalhes, uma explicação filosófica, teológica, sobre o que é isso, né? Então é importante, sim, que nós possamos, entre nossos grupos, fazermos isso, né? Tentarmos procurar, de fato, esta caridade cristã. Aí eu poderia dar 1000 citações das Sagradas Escrituras, dos santos, da igreja, sobre a importância do amor de Deus, né? Porque, como eu disse no vídeo anterior, né, uma religião que vive na base de acusações, de ódio, calúnias e mentiras, né, não é a religião dos predestinados de Deus. Não é a religião predestinada de Deus. É uma religião predestinada, né, dos condenados, né, aquele que vive sob calúnia, ódio e divisão. Né? Então, é certamente uma cilada do inimigo quando faz com que nós, católicos de verdade, que guardamos a verdadeira doutrina, brigamos por coisas acidentais, né? Porque uma coisa é você defender o essencial, né, a fé, aquilo que é essencial nós devemos defender, e outra coisa é você brigar porque alguém está rezando um missal diferente do meu, sendo que não há uma claridade absoluta sobre o assunto, né, há uma certa liberdade sobre isso, né, ou seja, dá para salvar almas usando 2 missais. Eu estou dando um exemplo bem prático aqui mesmo, que é a briga do missal entre, né, São Pio X e Pio XII, que se atacam entre si. São coisas que são acidentais, né? Mas vamos dizer, mas desobedecer o Papa não é essencial? Sim, mas a igreja era um corpo ativo, né? É um organismo ativo. Se na crise da igreja os grupos fiéis estão utilizando os 2 missais, por exemplo, é porque Deus permitiu assim, né? E tem algum motivo de ser assim, né? E os 2 missais consagram o corpo de Cristo. Né? Os 2 missais fazem da hóstia o corpo de Cristo e do vinho o sangue de Cristo e salvam almas, né? Os 2 tipos de padres que usam os 2 tipos de missais também escutam confissão e levam as pessoas ao estado de graça, né? Então não tem por que atacarem-se uns aos outros por causa de missal. Isso é um exemplo de briga, de ódio que eu estou dando, né? Mas assim, no nosso mundo da tradição tem brigas por 1000 motivos, né? Então foi mais ou menos isso que eu quis explicar com as minhas postagens, né? Para o vídeo não ficar longo, já vou indo para as outras etapas, né? Que é explicar o que é o apostolado, né? É importante saber muito bem o que é o apostolado, né? Por quê? Porque vocês entendendo o que é o apostolado, os senhores poderão nos ajudar com mais base, né? Participarem ativamente do apostolado, porque existe o apostolado do leigo em relação ao apostolado do padre, porque sem um leigo o padre não pode fazer o apostolado dele, tá bom? Não ordinariamente, a não ser que o padre seja tão santo, que vá ver num deserto, que não precise de ajuda de ninguém, né? Que faça como Santo Antão, viva ali dos pães que o corvo leve, né? Então, nesse sentido, realmente não precisa do apostolado leigo, porque o padre ele está fazendo bem ali seu trabalho, né, seu Rogério? Então, mas quando o padre ele vive ativamente, né? Acho que o mouse aqui parou. Ah, tá aqui. Quando o padre vive ativamente, querendo salvar almas, né, tendo contato com os fiéis, querendo levar a doutrina católica, ele precisa que os fiéis também participem do apostolado dele. Né, e para isso é importante explicar o que é o apostolado. Né? E eu pedi ajuda aqui dos escritos dos santos, né, que segundo a tradição católica, o apostolado ele é a participação ativa
na missão de Cristo de salvar almas e propagar o reino de Deus, né? A palavra vem do grego apostoloi, que significa enviados, né? Para os santos, o apostolado não é apenas uma tarefa formal, né? Mas é uma extensão do amor de Deus. Então, daquilo que nós estávamos falando agora há pouco, né? Sobre o amor de Deus. É a prática do amor de Deus. E ele é um transbordamento natural da própria santidade pessoal. Então, o apostolado se baseia nessa extensão do amor de Deus, né, e transborda a santidade pessoal daquele que está fazendo apostolado. E o leigo, né, ao participar do apostolado do padre, também transborda este amor de Deus, essa participação do amor de Deus, mostrando ativamente que ele ama a Deus ao ajudar o padre no seu apostolado. Ele também está sendo uma espécie de apóstolo, né, ao ajudar o padre, né, porque ele está colaborando ativamente, né, propriamente com o apostolado do padre, né, que é o apostolado que o padre faz. Então, o princípio do apostolado, né, segundo eu pude pesquisar também, eles se fundamentam em alguns princípios, né? Ele deriva do batismo, então todos os católicos são chamados a ser apóstolos. Como eu disse, o leigo ele tem uma participação ativa no apostolado, né? Perdão. Então, não é uma tarefa exclusiva para padres e religiosos, mas a missão de todas as pessoas, né? O apostolado, ele usa a oração como motor de Deus, como motor. Então, aquele que faz apostolado, ele precisa ter uma vida de oração, né? Então, ele precisa também dar exemplo de vida e caridade, e ele tem que ter uma união com Cristo, né? Então, é isto que o padre faz. Eu resumi bastante, porque o vídeo está ficando longo, minha intenção era fazer um vídeo longo, tá? Então, no padre, né, no dia a dia do padre, o que é um apostolado? Como é que o padre pode fazer apostolado com os fiéis leigos, né, ativamente, né? Então, o padre, ele precisa, ele tem uma rotina de vida. Eu sou padre da Congregação do Espírito Santo, da Sociedade do Espírito Santo. Então, tem uma certa regra que eu sigo para viver, né? E para viver essa certa regra, eu preciso que algumas pessoas, né, participem deste apostolado também comigo, né, para que eu possa manter um ritmo de vida que o meu apostolado exige. Apostolado não é só fazer um vídeo na internet, fazer a publicação. Apostolado, agora eu vou dizer na prática o que é o apostolado, é você acordar às 5 da manhã para rezar o breviário, né? Alguns padres acordam mais cedo, acordam às 3 da manhã para rezar maitines. Então é você ter uma vida de oração, fazer ali, logo depois da maitines, uma meditação, né? Se meditar meditar na vida dos santos, nos ensinamentos da igreja, da espiritualidade, ler um pouco da imitação de Cristo, né, do Padre Escupol, estou dando exemplos práticos mesmo para que os senhores entendam, né, rezar a laudes depois da maitinas, né, vamos fazer depois da laudes, né, por que não rezar um terço, um rosário, uma devoção, um via crucis, para a salvação das almas, né, logo rezar a prima, logo um pouco mais às 9 da manhã rezar a tércia, né, limpar a casa, fazer ali os deveres da comunidade, né, da onde o padre mora, você depois da tércia se dedicar ao estudo. O padre precisa estudar para que ele possa formar as pessoas, e o estudo do padre é como um estudo universitário, não é só 1 hora de estudo por dia, né, o padre se dedica realmente ao estudo, né, à formação, quase que o dia inteiro, para que ele possa ensinar os leigos aquilo que ele aprende, né? Então, depois da tércia, né, vai estudar, vem a sexta, né, que ele reza geralmente meio-dia, aí faz ali alguma devoção, né, tem que comer, né, o padre ele se alimenta também, então tem que fazer a comida do padre, né, o padre tem, se ele vive sozinho, ele tem que dar um jeito ali de arrumar como comer, que é o meu caso, né? Depois de comer, a gente vai descansar um pouco, que o padre ele é humano, ele descansa, né? Depois da sexta descansa, logo se reza a nona, né? Depois da nona vai fazer uns trabalhos manuais, né? Vai atender ali os fiéis que estão falando com ele através dos e-mails, do WhatsApp, do telefone, vai atender ali as pessoas que estão precisando de direção espiritual. Então isso já leva o quê? 3, 4, 5 horas, né? Depois de ele ter rezado nona, depois de ele ter dormido 15 minutinhos, porque não pode dormir muito porque os fiéis estão chamando,
dar explicações filosóficas, teológicas, canônicas, históricas, né? Ou seja, para os fiéis que perguntam ao padre, tirar todas as dúvidas, ajudar os fiéis a sair dos escrúpulos, a saírem, enfim. Isso é a vida prática de um padre, é a minha vida prática, né, que eu vivo, pelo menos, todos os dias, né? Dar atenção, né, aos fiéis, né, depois das orações, depois de ter feito a meditação, depois de ter estudado, né, depois ali vem as vésperas, né, vem mais um tercinho, porque não oferecer mais o sacrifício ali a Nossa Senhora, né, a Nossa Senhora dá um presentinho, fazer uma janta, né, porque o padre também precisa jantar, como todo mundo, então isso já leva um pouquinho, né, já é um pouco, já não é grátis, né, não vem do nada, então depois da janta, o padre precisa rezar um pouquinho mais, fazer alguma devoção que ele gosta, fazer alguma leitura espiritual, né, ler as Sagradas Escrituras, né, depois rezar completas. Depois das completas que ele deveria dormir, um padre de vida ativa como eu não vai atender fiéis. Então, vamos atender fiéis até meia-noite, até 1 da manhã, né, para não deixar os fiéis sem atendimento com o padre. Então, isso quer dizer o quê? Que o padre ele se desgasta, né, com o apostolado, ele precisa fazer isso. É a vocação do padre ele fazer isso, ele se dedica a isso. E para ele se dedicar a isso, ele precisa da ajuda de quem? Dos fiéis, né? Que é aqui que eu quero chegar. É aqui que eu quero fazer que os senhores compreendam que os senhores que me acompanham, né, que precisam do nosso apostolado, seja de maneira virtual, de maneira prática, nas nossas missas, né, assistindo os nossos vídeos no YouTube, no Instagram, enfim, qualquer rede social que seja, né, precisam participar, que eu agradeço de coração aqueles que já participam ativamente, fazendo alguma doação, né, por mês, às vezes por semana, né, às vezes são pouquíssimas as pessoas que fazem isso, tá bom? Eu não tenho muita ajuda, se eu viver disso eu passo fome, né, realmente eu não tenho, por enquanto, digamos, meios de sobrevivência do apostolado, pelo apostolado, né? Eu realmente posso até passar fome às vezes por não ter estes meios, mas tem gente ainda que ajuda, né? 3, 4 pessoas ali, né, sempre dão uma ajudinha, sempre estão ali tentando, né, não deixar eu passar fome, não deixar o padre sozinho, etc. E essas pessoas ajudam, né? Mas nós precisamos que mais pessoas ajudem, né? Porque a vida de um padre, né, e nós, como queremos fazer um apostolado aqui em São Paulo, a vida de um padre é cara, né? Ou seja, não é o mesmo gasto que um padre tem vivendo no interior de São Paulo, no Ceará, no Piauí, né? Para nós mantermos um apostolado aqui em São Paulo, ativamente, tendo missa todas as semanas, né, nós precisamos que os leigos, através do amor, como foi explicado ali na explicação do que é apostolado, que os leigos participam através da caridade, né, no apostolado do padre, então, através desta participação, os senhores também estarão agradando a Deus, né, estarão oferecendo sacrifício a Deus. É um sacrifício, né, porque Deus exige de nós, para amar, os sacrificarmos, né, e é um sacrifício ajudar um padre. Então, quero que os senhores entendam que é isso mesmo, né, que tem essa necessidade de contribuição, e eu já agradeço de coração, de verdade, muito, aqueles que me ajudam, né, que não são muitos, mas são poucos, mas esses poucos já me ajudam, né, eu já... na maior parte dos meus dias eu não passo fome por essas ajudas, né? Tem alguns dias que não tem jeito, mas tem outro, na maior parte dos dias, pelo menos, eu estou passando fome. Então, é isso mesmo, né? Porque antes, eu estava fazendo o quê? Porque eu estava fora da internet, né? Porque eu tinha que trabalhar numa empresa que eu não tenho, diga, minha vocação é para padre, não é para trabalhar em empresa, que eu não estava indo bem, estava ganhando pouco dinheiro, passava fome ainda. Aí não trabalhava bem, não ganhava dinheiro com a empresa, não atendia os fiéis, se esquecia de todo mundo, não fazia formação, fazia ali as orações, as devoções mal feitas, e essa era a minha vida, né? Estou sendo bem sincero com os senhores, para os senhores saberem o que é a vida de um padre, quais são os desafios de um padre, né? Os meus desafios. E eu fazia as orações ali correndo, para não pecar mortalmente, até meia-noite, que o breviário ele é obrigatório a ser feito até meia-noite, para nós não pecarmos mortalmente, né? Mas depois de um dia de trabalho, de cansaço, então como que eu podia me dedicar a atender as almas, né? Dirigir as almas, a ter atenção às almas, ou fazer mesmo apostolado ativo semanalmente aqui em São Paulo, pagando uma capela, já que eu não tinha nem condições para isso, né? Condições psicológicas mesmo, então
o padre precisa cuidar da saúde psicológica dele, né, condições fisiológicas, né, não estava tendo condições, estava cansado, né, então estava difícil. Então o que nós estamos tentando fazer agora é voltar a esta vida ativa, né, estamos realmente fazendo esforço, né, mas nós precisamos da colaboração de oração espiritual, primeiro, que é muito importante, tá? É a colaboração essencial que eu peço é a espiritual, são as orações dos fiéis leigos, mas também para aqueles que podem, né, que contribuam à sua maneira. Se você pode contribuir mais, né, se você tem um poder aquisitivo maior, contribua com a sua maneira, com poder aquisitivo maior, né, com uma contribuição maior. Se o senhor não pode contribuir mais, tem um poder aquisitivo menor, mas pode contribuir com R$10, com 3, com 20, com qualquer coisa que seja, também contribua à sua maneira, né? A gente não pode fazer o que é impossível, né? Mas nós devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que é justo, né? E através da caridade. Então, manter um padre exige dos fiéis, né? Daqueles que nos acompanham, este amor, né? Esta compreensão da caridade também, né? E de justiça, porque é um ato de justiça manter um padre, né? Então, se vocês querem que um padre santifique pelas almas de vocês, que faça sacrifício, que faça isso, que faça aquilo, que dê direção, eu preciso desta colaboração dos senhores, tá bom? Então, já saindo desse assunto, tem alguma coisa que eu esqueci, senhor Rogério? Por agora? Não, né? Tá, então nós vamos agora falar da missa, né? Dos dias de missa que nós teremos aqui em São Paulo, né? A capela é uma capela da Associação dos Oficiais da Polícia Militar daqui de São Paulo, né? Então é uma capela privada, não é uma capela pública, mas é uma capela que cabe, eu acho que ali 90 pessoas, né? Então, eu tenho certeza que nas nossas primeiras missas nós não teremos 90 pessoas, né? Dependendo do tempo, né? Quem sabe Deus nos dá graça de termos mais pessoas. E ela exige que para participar das missas as pessoas dêem os nomes, né? Então vai aparecer aí na descrição o modo de entrar em contato comigo, né, ou com quem quer que seja, para dar os nomes para participar das missas de todos os domingos que nós teremos em São Paulo. Então terá todos os domingos missas, né, em São Paulo, de modo ordinário, para quem quer ser guiado e ter a doutrina verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo, né, sem sectarismo, né, aquilo que eu disse no primeiro vídeo, né, seguindo todos aqueles princípios, tá bom? Então será nessa capela que fica próximo ao metrô Tucuruvi, tá bom? Então vai precisar ir andar até o metrô Tucuruvi, talvez pegar um ônibus e chegar até a capela, né? E a agenda da capela são os dias, vamos começar, eu vou buscar nesse final de semana, com o amigo padre que eu tenho aqui de São Paulo, as coisas da missa, que a gente precisa para rezar a missa, né? Então eu já preciso de ajuda para isso também, para me locomover até lá, buscar os materiais de missa, né, o que nós precisamos. Então não teremos missa este domingo, por causa disso, que eu estarei nesta cidade, com este outro amigo padre, para buscar as coisas, materiais, e também participar de um evento que ele vai fazer, né? Não preciso esconder o nome do padre, é o padre Wagner, né? Não tem problema, ninguém aqui é inimigo, né? Então eu estou indo a Pindamonhangaba, né, neste evento, né? Então nós vamos começar as missas não neste domingo, mas a partir do dia 19, tá? Então dia 19 e 26 de julho vai ter missa, né? Então o que eu quero dizer é que todas as semanas em São Paulo terá missa, né? Não terá uma só semana, um só domingo que não terá missa em São Paulo. É esse o nosso objetivo, né? Que os fiéis possam ter um local onde estejam seguros de receber os sacramentos de forma ordinária, né? Seguindo as doutrinas da igreja, né? Missa Trentino, etc., seguindo de forma ordinária, né? O que a igreja manda. Então nós teremos dia 19 e 26 de julho, e também no dia 2 e 9 de agosto, tá bom? Até agora nós temos a capela alugada para esses dias, né? Que o nosso benfeitor, o senhor Rogério, ele, com a caridade dele, ele já alugou a capela, mas quem puder mandar, né, ajuda para nós podemos retribuir, né, o senhor Rogério, né, devolver alguma coisa para não ficar pesado para ele, para ajudar a pagar a capela, né, também a locomoção do padre, né, porque eu vou precisar sair de onde eu moro com as coisas de missa para ir até a capela, né, não dá para pegar um metrô com uma mala bem grande, né, e depois pegar ônibus, não, a gente precisa de um Uber, precisa de um
de uma coisa que seja mais prática, para chegarmos na capela, fazemos ali, montarmos o altar, né, a credência, as coisas de missa. Então a gente precisa dessa parte prática, né? Então precisamos da doação dos senhores para isso, né, para que nós possamos cumprir com essas partes práticas, né? E o horário da missa, né, que eu disse que seria 19, 26, 2 e 9 de agosto, já está. Vamos lá, 19 e 26 de julho, 2 e 9 de agosto, já estão confirmados para esses dias as missas, né? A confissão será às 11h30, para quem quiser confissão, então chegue cedo, 11h30, né, até meio-dia, e a missa será do meio-dia a 1h30, mais ou menos, ali, tá? Então, é o horário que nós temos na capela. E os interessados, né, para a missa, por favor, se interessem pela missa, né, vão à missa, nos apoiem, porque não adianta alugar uma capela para ir 2 pessoas numa missa. Né, a capela é cara de alugar, ela não é barata. Né, é uma capela que está exigindo muito esforço econômico de nós. Nós tiramos nossos próprios bolsos, que nós não somos ricos, como eu disse. Né? Como eu disse, nós passamos até necessidade às vezes. Né? Então, nós precisamos dessa ajuda dos senhores e precisamos que os senhores participem da missa. Né? Então, façam um apelo, vão à missa. Vão à missa, que tem a verdadeira doutrina, um sacramento válido, né, que tem ali, que não tem um padre que quer fazer um grupo de seita, uma coisa sectária, né? Participem ativamente da missa, vão na missa, onde vocês quiserem estiver, se estiverem em Santos, em Guarujá, né, não sei, nas cidades aqui ao redor de São Paulo, em Santo André, em Mauá, né, em São Paulo mesmo, né, faça o esforço de ir à missa, né, que é realizada não em união com os hereges, né? E também quero avisar os senhores, né, que parece que nós já estamos resolvendo aí o problema do bispo, já estamos em contato com certos padres, né, que estão querendo nos ajudar, né? Então não ficaremos sozinhos, pelo que tudo aparenta, né? Por enquanto não há nada formalizado, né, mas já estamos em conversa com um bispo certamente válido, católico, né, tudo direitinho, e com padres que estão nos ajudando aí, né? Sem entrar em detalhes, porque não há nada formalizado, e então eu peço que rezem por essa intenção, tá bom? Então eu acho que não tem mais nada a dizer, que os interessados entrem em contato, né, como eu disse, para a missa, para colocarem seus nomes, para avisarem, né? A gente pode até mesmo se encontrar em algum local, que fazer um grupo e se encontrar em algum local que não souberam onde é a missa, e todo mundo ir junto, não sei, fazer qualquer coisa, fazer algo que seja prático para que nós possamos participar da missa, tá bom? E não espere encontrar pessoas na missa, só pessoas puras, né? O meu postulado não é só para pessoas da tradição, não. Meu postulado, eu quero converter almas, eu quero que pessoas pecadoras, né, possam ir à missa. Eu quero que pessoas que não conhecem a tradição possam se converter. Então não fiquem escandalizados se na missa os senhores veem alguém que não tem um véu, ou que está, né, sem a saia até até o tornozelo. Pode acontecer, tá bom? E eu não vou expulsar essas pessoas da missa, elas são bem-vindas, tá bom? São todos bem-vindos à missa. Claro, com o tempo, né, que a pessoa tem que ir criando consciência e se vestindo adequadamente, modestamente para a missa, como convém. Mas não espero encontrar somente pessoas assim nas minhas missas, porque não é a intenção, né? Então tá bom. Que Deus os abençoe. Eu agradeço muito pelos senhores terem visto, né, o vídeo até aqui. O vídeo durou mais do que eu queria que o vídeo durasse uns 20 minutos, durou 40 minutos. Mas eu pude explicar aos senhores, pelo menos, o nosso objetivo, né, e fazer os senhores entenderem, né, o que é realmente apostolado e a importância da participação dos senhores no apostolado, tá bom? E a importância dos senhores participarem das missas que serão rezadas, tá? É importante que os senhores participem, né, porque senão não terá nenhum objetivo de nós fazermos esse apostolado, não terá um porquê, não terá um motivo, né? Se não é para salvar almas, para que eu vou fazer apostolado? Né? Que eu volte ao meu trabalho e pronto, né? Não, mas não é esse o objetivo. O objetivo é salvar almas, mostrar a verdadeira doutrina, né? Sem sectarismo, amando-nos uns aos outros, como São João diz, né? Aqueles que nos escutam a Deus. E é isso que estão tentando passar para os senhores. E assim termos proveito dos verdadeiros sacramentos e da verdadeira doutrina, tá bom? Que Deus os abençoe e Nossa Senhora os proteja.